Oi, gente, como vocês estão? Tudo bem? Dessa vez eu demorei bastante, né? Eu sempre demoro um pouco mesmo, né? Por causa do que eu já expliquei para vocês há o tempo. Mas quando eu fui retornar, eu não pude, né? Porque tive um problema de saúde, fiquei muitos dias sem trabalhar. Não de doença, né? É um problema assim do meu trabalho. Porque na minha sessão, o pessoal, todo mundo reclama de dor no braço, né? O tipo de serviço dá uma dor no braço e senti que meu braço estava doendo mais do que o normal do dia a dia. E eu continuei trabalhando, trabalhei a semana inteira com dor no braço, fazendo algumas massagens e pondo remédio e tal, mas não fui no médico. E quando chegou no sábado, eu não conseguia nem mexer o braço mais. Infeccionou a paleta toda, o braço todinho, ficou muito infeccionado mesmo. Imagina, a paleta e o braço infeccionado. Foi uma dor cruel, sabe? Uma dor terrível, terrível, terrível. E eu não conseguia fazer mais nada, não conseguia pentear o cabelo. Foi terrível. Eu fiquei tão atordoada de dor que eu fui pagar a prestação da casa e depois eu tinha que ir no mercado comprar alguma coisa, mas fui chorando de tanta dor. O rapaz da imobiliária ficou preocupado, queria me trazer em casa. Eu falei, não, tudo bem. Depois passa, porque a dor vem forte e depois ela passava, né? Passava não totalmente, mas aquela dor de chorar mesmo assim, ela vinha e passava. E na hora que eu saí de lá, saí da imobiliária, que é bem pertinho, em frente, o mercado fica em frente. Eu estava tão atordoada, com tanta dor. E então eu saí, abri a sombrinha, né, porque estava sol quente. E eu estava tão atordoada de dor que eu entrei dentro do mercado com sombrinha aberta. E fiquei andando lá, porque eu não ia ficar fazendo compra. Fui direto onde eu queria ver o que eu queria comprar, mas de sombrinha, de sombrinha aberta. Depois que eu notei, porque eu estava com tanta dor que eu não estava, sabe, eu não, nem percebi. Aí eu fiquei com muita vergonha, mas não esquentei muito a cabeça não, que a coisa mesmo que estava pegando mesmo era dor, sabe? Uma dor cruel, terrível, terrível. Mas graças a Deus eu fui no médico, tomei injeção. O remédio demorou demais fazer efeito, a injeção também demorou demais fazer efeito. Passou dias sem fazer efeito, mas graças a Deus já estou bem agora, já estou fazendo de tudo. Ainda dói o braço quando pentei o cabelo, mas já dá para fazer quase tudo sem ter dor, né? Então, graças a Deus, estou aqui de volta para a gente continuar o nosso trabalho aqui. E graças a Deus por tudo. Então, gente, no penúltimo vídeo que eu fiz, eu estive falando sobre os juízos de Deus. Eu achei por bem fazer alguma explicação sobre o juízo, porque eu mesmo não tinha entendimento. É bem pesado mesmo, né, o que aconteceu ali. Então, na verdade, gente, não é que era o povo de Israel fazendo aquilo, era Deus, viu? Era Deus mesmo. Ah, então Deus é ruim? Não, Deus é justo. Deus é justo e o juízo de Deus, ele não falha, não falha. Às vezes o ser humano, ele faz maldade e ele pensa que vai ficar impune, não fica, não fica. O juízo de Deus, ele sempre chega, a conta sempre chega. Então, gente, o último vídeo eu ia falar sobre juízo, né? Provavelmente, talvez eu ia completar o que eu queria falar, mas eu me enveredei pelo caminho da salvação e esqueci, deixei o juízo para lá, preferi o caminho da salvação e não falei do juízo. Então, gente, como eu disse, né, que eu decidi fazer comentário antes do Gênesis, porque tem muitas coisas que é importante para falar lá no começo, que está nesses livros, né? Tem algumas coisas importantes. Já que eu comecei a falar, então eu falei, eu vou até o fim.
não com profundidade, mas falando mais ou menos, né? E depois eu volto lá e, e aí eu dou a sequência, né? Então, como a gente está, eu falei sobre a caminhada, a jornada de Israel, a sair do Egito, tudo, a aliança que eles fizeram com Deus, as alianças e tal. Agora já está chegando na terra de Israel, né, na terra prometida. E na terra prometida, gente, ali acontece coisas tremendamente fortes, né? O livro de Josué e Juízes é muito forte. Então, como eu disse no vídeo, penúltimo vídeo, né? É muito forte, então por isso eu decidi falar do juízo de Deus. Porque eu não entendia que o que estava acontecendo ali era juízo de Deus, nos livros de Josué e Juízes. Mas depois, pensando em tudo aquilo ali, eu falei, mas Deus está no controle. Deus está comandando tudo aquilo, então o que pode ser? Aí eu lembrei que lá no começo da história humana, Deus já havia predito, né? Deus já havia determinado que viria um juízo sobre o povo, os habitantes de Canaã, das terras de Canaã. Aí que eu fui ligar a história lá o versículo 15, né? O capítulo 15 do Gênesis, no versículo, eu não lembro qual versículo, mas é um versículo só. É aí que eu fui ligar o Gênesis 15 com os acontecimentos de Josué e Juízes. Aí que eu lembrei, que eu vi que era juízo de Deus que estava acontecendo lá em Josué e Juízes. Então, do começo da história humana, Deus já havia determinado esse juízo, né? Eu falo começo da história porque eu considero Abraão do começo da história humana. Porque, veja só, Abraão, ele foi contemporâneo com Noé. Então, veja bem, quando aconteceu o dilúvio, o mundo só tinha 1.600 anos, gente. Olha só, 1.600 anos da criação até o dilúvio. Então, quer dizer, bem no começo da criação, pode-se dizer, né, muito pouco tempo, ali já estava ocorrendo um juízo de Deus. Já ocorreu esse juízo de Deus contra o pecado. Então a gente vê a gravidade do pecado, né? Então Deus, ele foi uma necessidade de Deus de trazer aquele juízo global. Como eu disse, então, né? Se Abraão foi contemporâneo com Noé, então Abraão é do começo da história, não é mesmo? Porque 1.600 anos apenas, né, da criação de todas as coisas até o dilúvio. É muito pouco tempo. E também o pai de Noé, ele foi contemporâneo com quem? Com Adão, gente. Já pensou? Agora eu fico imaginando, né? Imagina Abraão conversando com Noé e perguntando, né? Então, eu ouvi dizer que seu pai, ele foi amigo de Adão, ele conheceu Adão, batia longos papos com Adão, né? Conversava com Adão. E Noé dizendo, pois é, Abraão, meu pai foi sim, ele era amigo de Adão. O meu pai, ele contou que Adão comentou muito sobre a beleza do paraíso, as delícias do paraíso. Ele disse que tudo era maravilhoso, tudo era lindo, tudo era esplendidamente belo e perfeito, e a felicidade era completa, era plena, né? Ele e a Eva eram muito felizes dois ali, era uma felicidade plena, mas acima de tudo que se possa imaginar estava a glória da presença de Deus, a comunhão com Deus. Imagina Noé contando isso para Abraão, né? E dizendo, a comunhão com Deus era a coisa mais perfeita, mais gloriosa, né? Que a gente tinha, né? Que Adão disse para o meu pai que é a coisa mais deliciosa que não há palavras que possa expressar, era a comunhão que ele tinha com Deus. E que Deus amava tanto eles
que Deus vinha todas as tardes para confraternizar com eles. Deus vinha no jardim todas as tardes. Era uma vida de glória. Então, toda tarde, a terra virava céu com a presença de Deus. Imagina, gente. E saber que Noé estava contando o que o pai contou, porque ouviu do próprio Adão. Imagina. Meu Deus, que coisa linda, né? Então, gente, Abraão foi, né? Foi do começo da história. Então, lá no começo da história, Deus já havia predito um juízo para o povo, esse povo cananeu, né? Para os habitantes da terra de Canaã. Então, gente, é muito sério. O pecado é coisa muito séria e Deus, ele dá tempo. Deus, ele não faz nada sem antes ele avisar o homem, sem antes ele dar tempo para o homem se arrepender. Muitas vezes, quando eu vou fazer alguma explicação assim, eu tenho que voltar em algumas partes. Então, eu vou voltar em duas coisas que eu já falei, eu vou ter que falar novamente. Depois depois do dilúvio, houve ali a história da Torre de Babel, que ali eu não sei direito se pode dizer um juízo de Deus, mas ali Deus, ele dispersou o povo, né? Ele dispersou, mas o que tudo vai indicar é que ali na Torre de Babel, o homem, ele perdeu mesmo assim aquele temor a Deus, e o que tudo indica pela decorrência da história, o que dá a entender que ali se originou a idolatria. Então, depois da Torre de Babel, o desenrolar da história foi sempre assim, com um peso muito grande de um abandono, de um desprezo, né? Eu não lembro, né? Tem uma parte que fala, agora eu não sei se foi antes da Torre de Babel ou depois. Agora, não lembro bem. Mas tem uma parte que fala que o ser humano, gente, olha a gravidade do pecado na vida humana. Deus vai dizer que o ser humano se embruteceu. Gente, que situação, né? O ser humano se embruteceu. Meu Deus. E depois, já no Novo Testamento, já vai dizer, mas também eu acho que ali já está falando, incluindo esses fatos que aconteceu da Torre de Babel para frente e tal, vai dizer que o homem é da Torre de Babel para frente, porque antes da Torre de Babel, no mundo antediluviano, não tem história de idolatria. E a Torre de Babel foi o primeiro acontecimento assim que destaca assim as ações pecaminosas, coisas grandes, assim, grandes acontecimentos. Então, o primeiro depois do dilúvio foi a história da Torre de Babel. A Bíblia ela não dá muito detalhes sobre isso. E houve algo ali que Deus abominou grandemente, que Deus ali, ele interferiu a ideia deles ali, que eles tinham criado uma ideia, né? Porque, na verdade, Deus havia dito para Noé, né, que era para o povo se espalhar sobre a terra, conforme fosse crescendo, é claro, era para o povo se espalhar sobre a terra. E quando o povo começou a crescer, eles se aglomeraram ali, naquelas terras ali, e eles decidiram construir uma cidade e uma torre. E exatamente eles disseram, vamos construir aqui uma cidade, uma torre, nosso nome vai engrandecer aqui, e vamos fazer isso para nós ficar unidos aqui, para nós não se espalhar. Quer dizer, ali uma evidente contradição com aquilo que Deus havia ordenado. Então ali o homem ele expressou assim um desafio a Deus, né? Deus disse, crescer, multiplicar, espalha sobre a terra e tal. Aí eles vêm e diz, vamos juntar aqui, vamos construir essa torre, essa cidade e tal, para nós não nos espalhar sobre a terra. Quer dizer, ali já desafiando a Deus. Então, dali da Torre de Babel para frente, foi assim, só piorando a história humana, né? A situação espiritual humana só piorou. E aí chega o ponto que a palavra de Deus vai dizer que o homem passou a adorar a criatura no lugar do Criador. Então, a idolatria estava em alta quando Deus chama quem? Abraão. Então, Deus chama Abraão, e porque Deus, ele já havia feito, claro, o plano da salvação lá na eternidade. Quando ele viu que o homem ia pecar, ele já fez o plano da salvação,
Quando Adão peca, Deus apresenta o plano da salvação, e agora Deus ele ia dar início ao plano da salvação, mas ele precisava criar um povo, né? Porque a Bíblia vai dizer que o mundo estava de costas virada para Deus. Ali o homem se afundou de vez. Então Deus ele ia criar uma nova nação para ele realizar os seus planos nessa nova nação, porque o mundo estava de costa. Como eu disse, né, em um dos vídeos, eu falei, assim, parafraseando, né? Era como Deus dizer, o mundo está de costa para mim, se rebelou de vez, passou a amar imagens, estátuas, a criação que eu criei, sol, lua, estrela, o homem adorando o próprio homem, adorando rios, né? Então, no plano que ele fez, havia um povo, uma nação. Então, ele precisava agora criar essa nação porque o mundo estava de costas. Então, Deus ia criar uma nova nação para ser um povo que Deus ia ter com esse povo um plano específico, né? Então, Deus criou, ali Deus chama Abraão, porque Deus viu que Abraão era um homem que tinha um caráter firme, né? Um homem firme em suas palavras, que ele ia, Deus falou que Deus viu que ele era um homem que ia orientar os seus filhos, né? Então, Deus chama Abraão e tira Abraão daquele contexto de idolatria e leva para um lugar que Abraão nem sabia para onde estava indo. Então, Abraão creu ali que Deus falou, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão saiu sem saber para onde ir e Deus guiou Abraão. E Deus disse, Deus levou Abraão até as terras de Canaã e disse, peregrina nessa terra e as terras de sua peregrinação eu daria a tua semente. Então Abraão, o que Deus queria era o seguinte, de Abraão, Deus fazer uma nova nação, para nessa nação, Deus realizar o plano da salvação. Como o mundo estava afundado no pecado, Deus, ele pensou, eu estou parafraseando, Deus, ele pensou, eu vou instruir o patriarca dessa nação, para ele instruir o seu filho, para o seu filho instruir o filho dele, e assim cada família dessa nação, desse patriarca, vai instruindo os seus filhos, filhos dos filhos, para que eles vão crescendo de pequenininho já, eles vão crescendo dentro do temor da minha palavra, nos meus princípios, né? Então foi isso que Deus fez. Deus chamou Abraão, disse que dele Deus faria uma poderosa nação e que ele tinha em outras palavras, um pulso firme, né? Para instruir os seus filhos. Então Deus dele ia fazer uma poderosa nação e o propósito de Deus era nessa nação enviar o Messias, realizar nessa nação o plano da salvação. Então ali no capítulo 12, Deus vai falar, Deus chama Abraão e fala, em ti será bendita todas as famílias da terra. Porque lá no passado, quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu a Deus, então a maldição caiu sobre a terra. Então, tudo ficou debaixo da maldição. Mas esse que viria ao mundo, ele ia quebrar essa maldição, né? Então, ele ia trazer a bênção, né? E aí Deus disse que em ti, em Abraão, seria bendito todas as famílias da terra. Mas ali Deus estava dizendo em relação ao descendente de Abraão, que viria nascer na linhagem de Abraão, né? O Messias. Então, o Messias, ele traria a bênção, quebraria a maldição que caiu no Éden. Então, através do Messias, o ser humano seria reconciliado com Deus novamente. Por isso, a Bíblia vai dizer lá no Novo Testamento, vai dizer, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, né? Então, Cristo, ele trouxe a bênção para todas as nações, porque por meio dele, todo mundo
pode ser salvo. Todos aqueles que crer e se arrepender pode ser salvo. Então, agora no capítulo 15, Deus vai falar do descendente físico, do descendente biológico de Abraão, que é quando Deus promete ali no capítulo 15, dar um filho para ele, né? Então ali, Deus está falando ali do filho biológico. E então, Deus vai dizer que esse filho biológico de Abraão, sua descendência seria escravizada em uma terra que não era deles. E só que Deus, em outras partes, Deus vai falar que Deus ia tirar eles, né, da escravidão, mas Deus dá a entender a Abraão que os filhos dele viria para aquela terra onde Abraão estava morando, que é a terra de Canaã. Mas Deus, ele fez Abraão entender que ia demorar. Deus disse, sua descendência vai ser escravizada em uma terra estranha, e eles vai ficar lá ao todo. Deus dá a entender 400 anos, né? Deus dá uma demonstração ali para Abraão, dizendo, não vai ser agora, Abraão, que eles vão, logo vai ter essa geração, mas vai demorar para eles virem para cá. Porque, aí Deus fala o porquê. Deus fala porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Deus compara como que ele tivesse uma taça, né? Então vai se enchendo da ira dele, e quando chega na medida que Deus não pode mais tolerar aquele mal, então é quando vem ou aquela pessoa, ou aquele povo se arrepende e Deus perdoa, ou a ira de Deus vai cair. Então, Deus, ele já viu que os cananeus não iam arrepender, né? Porque Deus disse sim, que a taça da ira dele, ele não disse a taça, né? Mas, em outras palavras, a taça da minha ira contra aquele povo não está cheia ainda. Então, Abraão, seus descendentes vai ser escravizado lá, mas depois eles vão vir, a quarta geração virá para cá, para a terra de Canaã. Mas, em outras palavras, não vai ser agora, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Ou seja, a minha ira contra o povo de Canaã, que amorreus faz parte, né? Amorreus, heveus, heteus, jebuseus, fariseus, né? Todo povos que moravam nas terras ali de Canaã. Então Deus disse, a ira dele estava se enchendo contra esse povo, né? E depois, lá para frente, a Bíblia vai mostrar que esse povo era muito mau, e eles eram muito idólatras, tinha panteão de deuses, e eles faziam crueldade. Eu já falei e comentei isso em outro vídeo, né? Então era um povo muito mau, muito cruel, um povo que matava assim. Os deuses, falsos deuses deles, induzia isso a eles, né? Porque a gente sabe que por trás daqueles ídolos deles lá eram os anjos caídos, né? Que estavam no controle. Então eles induziam esse povo de Canaã a fazer coisas cruéis, né? Eles não pensavam para destruir, não pensavam duas vezes. Então eles eram um povo era um povo deprimido, né? Perturbado por aqueles espíritos malignos que eles chamavam de Deus, né? E sacrificavam criança, colocava criança viva dentro aqueles deuses, falsos deuses de barriga oca, e ali ateava fogo. Animais também, pássaros eram colocados ali. Era assim, era um desastre esses deuses dos canaanitas, né? E então Deus, ele estava já de olho nesse povo, porque a maldade, Deus, ele não aceita maldade nem pequena nem grande, mas há um dia do juízo que Deus vai julgar toda a terra, mas tem coisa que Deus não pode esperar para o dia do julgamento. E eu vou falar isso no próximo vídeo, porque realmente não deu para terminar o comentário. Então, tem uma coisa que eu ia falar e eu pulei para outro assunto para depois concluir, voltar lá, e eu esqueci agora. Mas tem a ver com a Torre de Babel, não me lembro. Mas, então, concluindo a história lá, né, da Torre de Babel, Deus dispersou o povo
Então, dali o povo, Deus confundiu as línguas para que eles não continuassem mais ali, aglomerado ali. Se tinha terminado a construção da torre ou não, a gente não sabe, mas Deus interferiu ali. E mesmo que quisesse, que não tivesse terminado, que quisesse construir, não dava, porque Deus confundiu as línguas, então ninguém entendia mais ninguém, né? Então juntou os grupos de pessoas com aquele tipo de idioma e o povo se espalhou, cada um com seu idioma, se espalhou para um lado e aí formou as nações. E o povo dali já saiu, já com o espírito da idolatria levando com eles, né? Então cada nação já criou seu próprio Deus, já saiu dali desviado totalmente de Deus, já cada um querendo ser melhor do que o outro, cada um querendo ter o seu próprio Deus e tal. E assim a terra se afundou ainda mais no pecado. O mundo arruinado, afundado no pecado, Deus ele teve que prosseguir fazendo juízos, sim, né? Juízos aqui e acolá. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre esses demais juízos de Deus. Até o próximo vídeo.